Você já ouviu falar aquela frase? Pode parcelar em 12 vezes sem juro. A pergunta é, sem juros para quem? Porque alguém está pagando essa conta. E se eu te disser que o parcelamento sem juro é uma das maiores ilusões financeiras já criadas? Não porque existe alguma fraude, não porque a loja está te mentindo, mas porque essa simples expressão faz milhões de pessoas tomarem decisões que jamais tomaria se estivesse olhando para o preço real das coisas. Pensa comigo. Você entra numa loja procurando um celular. O vendedor mostra um modelo por R$ 3.000. Talvez você ache caro, talvez você pense duas vezes, talvez até tome a decisão de não comprar. Mas então ele fala, leva hoje por apenas 12 vezes de 250. E de repente você acha acessível. O produto não mudou, o preço não mudou, o seu salário não mudou, mas a sua percepção mudou completamente. E é exatamente aí que mora o problema. Porque a maioria das pessoas não compra mais olhando para o valor total, compra olhando para a parcela. E quando isso acontece, o cérebro para de analisar o quanto algo custa e começa a analisar apenas se aquilo cabe no orçamento do mês. Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a forma como você lida com o dinheiro. E por isso que tantas pessoas que ganham bem continuam sem conseguir guardar dinheiro. Não porque ganham pouco, mas porque vivem cercadas de parcela. Parcela do celular, parcela da televisão, parcela do notebook, parcela dos móveis, parcela da viagem. Parcela de tantas coisas que às vezes elas já nem se lembram que quando compraram. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no Modo Money. Aqui a gente fala sobre dinheiro, investimento e comportamento financeiro sem complicação. E comenta aqui abaixo qual foi a última compra que você parcelou. Eu quero saber. Agora, presta atenção numa coisa. Quando uma loja oferece o parcelamento sem juro, muita gente imagina que aquilo é um benefício gratuito, como se ninguém estivesse pagando nada. Mas basta pensar por alguns segundos para perceber que isso não faz sentido. Quando você compra no cartão, a operadora cobra a taxa da loja. Quando você parcela, essa taxa geralmente são ainda maiores. Além disso, existe o risco de inadimplência. Existe o prazo para o lojista receber. Existe toda uma estrutura financeira funcionando por trás daquela venda. Então surge uma pergunta muito simples. Se existe custo, quem está pagando? Na maioria das vezes, o próprio consumidor, só que de forma indireta. O custo do parcelamento normalmente está embutido no preço do produto. Por isso, acontece algo curioso. Duas pessoas entram na mesma loja, compram exatamente o mesmo produto. Uma delas pergunta, quanto fica no Pix? A outra simplesmente parcela. Muitas vezes, quem perguntou consegue um desconto que varia entre 5% e 15%. E isso acontece porque a loja economiza a taxa ao receber o dinheiro imediatamente. Vamos imaginar um exemplo simples. Uma televisão custa R$ 2.500. O cliente pergunta se existe desconto para pagamento à vista. O vendedor responde, consigo fazer por R$ 2.300. Pronto. Em menos de 10 segundos, aquela pessoa economizou R$ 200, sem negociar, sem fazer esforço, sem abrir mão de nada. Mas na maioria das vezes, as pessoas nem fazem essa pergunta, porque já foi condicionada a olhar primeiro para a parcela. E isso acontece há tanto tempo que virou algo normal. Hoje, muita gente entra numa loja e faz apenas uma pergunta: de quanto ficam as parcelas? Percebe como isso é perigoso? Porque quando você olha apenas para a parcela, praticamente qualquer coisa parece barata. Uma televisão de 4.000 parece acessível. Um celular de 5.000 parece acessível. Um notebook de 6.000 também parece acessível. Uma viagem de 8.000 parece acessível. Tudo parece acessível quando dividido em parcelas pequenas. Mas existe uma diferença enorme entre algo ser acessível e algo ser barato. E muita gente confunde essas duas coisas. Agora imagine uma pessoa chamada Ricardo. Ricardo ganha 5.000 por mês. Ele compra um celular, 12 parcelas de 180. Depois compra uma televisão, 10 parcelas de 220. Depois ele compra um curso online, 6 parcelas de 120. Depois troca o sofá, 12 parcelas de 150. Nenhuma dessas compras parece absurda individualmente. Cada uma delas cabe no orçamento. O problema aparece quando alguns meses depois, quando o Ricardo recebe seu salário, uma parte significativa dele já está comprometida. Não porque ele gastou nada naquele mês, mas porque ele gastou meses atrás. Antes mesmo de decidir o que fazer com o dinheiro, centenas de reais já têm destino definido. E isso cria uma situação que muita gente conhece. A sensação de ganhar razoavelmente bem e mesmo assim nunca sobrar dinheiro, porque o salário já chega ocupado. É como tentar encher um balde que já possui vários furos. Você trabalha, recebe,
e uma parte desaparece imediatamente. Parcelas não são apenas pagamentos, são compromissos com seu futuro. Toda vez que você parcela alguma coisa, está usando o dinheiro que ainda nem ganhou. Isso reduz sua liberdade financeira, porque o dinheiro do mês que vem já tem dono, o dinheiro do outro mês também, e muitas vezes do mês seguinte também. Agora vamos falar sobre uma armadilha ainda mais perigosa, a armadilha psicológica. Pesquisadores de comportamento financeiro descobriram algo interessante. As pessoas sentem menos dor ao gastar quando o pagamento é adiado. Quando você paga em dinheiro vivo, sente exatamente quanto está saindo do seu bolso. Quando parcela, essa sensação desaparece. O gasto fica distante. Diluir o pagamento reduz a percepção de perda. E quando a percepção de perda diminui, a disposição para gastar aumenta. E por isso, pessoas extremamente racionais acabam comprando coisas que não compraria se precisassem pagar tudo naquele momento. O cérebro faz uma conta emocional, não matemática. Ela pensa, 180 por mês eu consigo pagar. Esquece de analisar as outras parcelas, esquece de analisar os objetivos futuros, esquece de analisar a reserva de emergência, esquece de analisar os investimentos, e aos poucos a renda vai ficando cada vez mais comprometida. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você já reparou como quase ninguém fala o preço total de um carro? As propagandas raramente destacam o valor final. Elas destacam as parcelas, porque sabem que a parcela vende mais. Você escuta, seu carro novo por apenas R$ 1.399 por mês. Parece ótimo, mas quase nunca ninguém para calcular quanto realmente vai pagar no final daquele contrato. E isso não acontece apenas com o carro, acontece com praticamente tudo, porque as parcelas escondem o tamanho real do compromisso financeiro. E existe um outro problema. Quando você compra olhando apenas para as parcelas e começa a comprar coisas diferentes usando a mesma lógica, um celular de 4.000 vira apenas uma parcela de 333, uma televisão de 3.000 vira apenas uma parcela de 250. Um videogame de 2.400 vira apenas uma parcela de 200. Separadamente parece pouco. Juntos podem representar mais de R$ 1.000 por mês. E é assim que muitas pessoas acabam presas financeiramente sem perceber. Não por uma única decisão ruim, mas por dezenas de pequenas decisões aparentemente inofensivas. Agora, atenção! Parcela não é sempre um erro. Existem situações em que faz total sentido. Uma emergência médica, uma geladeira que queimou, um notebook necessário para trabalhar, uma compra planejada conscientemente. O problema nunca foi o parcelamento em si. O problema é transformar o parcelamento em um estilo de vida. Porque quando tudo é parcelado, nada parece caro. E quando nada parece caro, o consumidor sai do controle. Existe uma regra simples que pode evitar grandes partes desse problema. Antes de parcelar qualquer coisa, faça uma pergunta para si mesmo. Se eu tivesse o valor total disponível hoje, eu compraria isso da mesma forma? Parece uma pergunta simples, mas ela muda tudo, porque obriga você a olhar para o preço real, obriga você a enxergar o compromisso completo, obriga você a sair da lógica da parcela e voltar para a lógica do custo. E muitas vezes a resposta surpreende. Muitas compras deixam de parecer tão urgente quando você olha para o valor total. E aí chegamos à verdadeira mentira do parcelamento sem juros. A mentira não é que existe juros escondido em todas as compras. A mentira é fazer você acreditar que uma compra ficou barata apenas porque é dividida em várias vezes. Ela não ficou. Uma compra de 3.000 continua custando 3.000. Uma compra de 5.000 continua custando 5.000. Uma compra de 10.000 continua custando 10.000. A parcela apenas esconde a realidade. E quando você entende isso, passa a enxergar o consumo de uma forma completamente diferente. Você começa a perguntar sobre desconto, começa a comparar preços, começa a planejar melhor, começa a guardar dinheiro antes de comprar. E principalmente, começa a recuperar o controle sobre a sua renda futura. Porque dinheiro não é apenas sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter. É sobre quanto você consegue investir, é sobre quanto você consegue transformar em patrimônio. Da próxima vez que alguém oferecer 12 vezes sem juro, não olhe primeiro para a parcela, olhe para o valor total e pergunte sobre o desconto à vista. Pergunte se aquela compra realmente é necessária. Pergunte se ela aproxima você dos seus objetivos ou apenas satisfaz uma vontade momentânea. Essa pergunta parece simples, mas pode economizar milhares de reais ao longo da sua vida. Se este vídeo fez você enxergar o parcelamento de uma forma diferente, deixe o seu like. Isso ajuda o Modo Money a alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, porque toda semana tem vídeos novos sobre dinheiro,
investimento e inteligência financeira. E comenta aqui embaixo, você costuma comprar olhando para o valor total ou para a parcela? Eu quero ler a sua resposta. Nos vemos no próximo vídeo.